Muito bom dia para você nesta manhã de terça-feira. Uma alegria enorme estar aqui com você hoje. E hoje nós temos um tema aí super bacana, super pertinente para a gente pensar juntos. Nós vamos falar sobre aquele tema que sempre fez parte da humanidade. Aliás, é uma aspiração humana fundamental, a felicidade. A felicidade, que sempre foi um tema da religião, da psicologia, da antropologia, da filosofia, hoje está no centro de grandes pesquisas no mundo todo. E eu quero convidar você a fazer essa viagem comigo, pensarmos um pouquinho sobre essa temática da felicidade. Aliás, quando nós somos felizes, nós somos cidadãos melhores, maridos melhores, esposas melhores, alunos melhores, melhores profissionais. Portanto, esse tema de absoluta utilidade. Aliás, eu diria que é um tema de utilidade pública. O tempo que a gente está vivendo é um tempo que nos desafia a ser mais do que mero sobrevivente, mas que nos desafia a dar sentido à vida, viver com prazer e viver com sentido. Queridos, hoje nós vamos aprender bastante. Nós vamos caminhar neste tema, né? Vamos pensar um pouquinho sobre esse tema de grande importância, muito bacana. Você que ainda não conhece meu livro, vale a pena. Dentro e fora da caixa, nesse livro eu falo sobre a felicidade como um novo paradigma civilizacional, a felicidade como uma vantagem biológica e o que pode nos dar sentido. E eu mostro, obviamente, que a felicidade ela não nasce pronta. Conquanto existe pessoas que têm uma inclinação, uma predisposição que vai desde aspectos genéticos a hereditários, epigenéticos, que fazem com que as pessoas sejam mais otimistas, mais positivas. Pais mais positivos e otimistas, obviamente, geram filhos mais otimistas e positivos. Uma família mais organizada, mais sadia, mais esperançosa, mais positiva, que critica menos os seus filhos e uns aos outros, obviamente, vai ser uma família mais feliz e uma família mais positiva. Por isso, a felicidade ela pode ser aprendida, a positividade também, né? Olá! Sejam todos muito bem-vindos, bacana, muito psicólogo interessado, né? Também sobre essa temática, nós temos trabalhado muito com a psicanálise. Essa semana nós temos falado sobre a psicologia positiva, e temos falado bastante sobre esse tema, e é de absoluta importância para a gente hoje. Queridos, então vamos começar a pensar, o pessoal está chegando, enquanto o pessoal chega, a gente vai aprendendo, discutindo sobre essa temática, né? Por que falar em felicidade? Nós estamos hoje no alvorecer de uma nova era, de um novo momento da história. Um momento difícil, um momento de tensão, um momento de dúvida, um momento de ambiguidades, de complexidade, um momento de incerteza. Nós precisamos de competência para viver no mundo. Nós precisamos de um estado de humor que possa nos ajudar a fazer frente a todo esse caos que a gente está vivendo. Na família, no casamento, nas relações, no trabalho. Nós precisamos de vitalidade, precisamos de um novo capital, um capital psicológico que se traduz numa autoestima sadia, que se traduz em uma vitalidade em relação à vida e às suas exigências. Por isso é importante, muito importante, a gente falar sobre felicidade. A felicidade que sempre foi uma aspiração humana fundamental, tema da psicologia, tema da filosofia, tema da religião. Aristóteles falou muito sobre a felicidade, né? Tema da antropologia. Ela vai se configurando como um tema da maior importância no mundo acadêmico. Muito especialmente centros como Stanford,
Michigan, Harvard, Pensilvânia, e no Brasil aí nós temos muitas faculdades, muitos professores, muitos centros acadêmicos que estão se ocupando em estudar cientificamente a felicidade. Depois que a revista Times falou, se não me engano, lá por volta de 2004, sobre o surgimento da psicologia positiva, e logo em seguida a Universidade de Harvard abriu um curso sobre a psicologia positiva, falando sobre as emoções positivas, falando sobre a vida mais plena de prazer e sentido, foi um dos maiores cursos da história da Universidade de Harvard. Se não me engano, em torno de 884, 85 alunos. E não é sem razão que o interesse por esse tema vem crescendo absurdamente. Eu, pessoalmente, sempre adorei esse tema. O primeiro livro que eu escrevi, na verdade não foi o primeiro livro, eu falava sobre uma vida de propósito e sentido. Isso aí já se vão aí mais de 30 anos, quase, né? Quase 30, 20 e poucos anos, né? Quase 25 anos aproximadamente. E um outro livro eu falo sobre uma vida plena de sentido, que é para quem quer viver melhor. Ele já foi mais ou menos 97, 98. Onde eu falo também sobre a vida plena e a vida feliz, inspirado em Carl Rogers, inspirado em Abraham Maslow, que são autores, psicólogos que sempre se ocuparam com esse tema da plenitude, vida plena, o dizer de Rogers, e Maslow vai chamar então de autorrealização. São conceitos correlatos, né, que têm em vista as experiências subjetivas de uma vida plena, onde você desenvolve, onde você utiliza seu pleno potencial, onde você vive dentro de um fluxo, né, da vida, ou fluxo de vida. No entanto, no final dos anos 90, a psicologia positiva surge como um referencial extraordinário, que vai nos dar referências, bases científicas, inúmeras pesquisas surgem a partir da virada do século e que vão nos servir de um eixo para pensarmos a felicidade. Portanto, hoje nós temos, né, uma nova psicologia, uma psicologia mais humana, mais humanista, no sentido que percebe as virtudes e as potencialidades humanas e não fica com um olhar apenas na dor, na tragédia, no sofrimento, na falta. E como eu tenho falado aqui, a falta constitutiva nos seres humanos, apontada pela psicanálise, especialmente por Freud, não elimina a possibilidade de plenitude. Plenitude e falta são realidades paradoxais que devem existir, mesmo porque a complexidade dos fenômenos humanos e a complexidade que há no universo, na realidade, no mundo, só pode ser entendido, compreendido e respondido pelo paradoxo. Por isso, eu falo sobre a falta, né? E o desejo em Freud, Lacan, Melanie Klein, por aí vai. E também falo de plenitude, de felicidade, autorrealização. A plenitude não significa um ponto final de chegada. Não é apenas um destino, mas é mais. É um percurso a ser feito que não para nunca. Não é um ponto final. Uma pessoa autorrealizada, uma pessoa plena, ela não chegou em um estágio pleno, totalizante, absoluto. Não é um ponto final de chegada, mas é um ponto de partida para novos começos e novas realizações. Aliás, o próprio Roger falou algo mais ou menos por aí, né? Que a vida plena não é apenas um destino, mas é um percurso que se faz enquanto se caminha. E eu quero convidar você para fazer esse percurso. Eu sou uma pessoa muito entusiasmada, amo o que faço, amo pessoas. Quando eu atendo, eu às vezes choro, e choro mesmo, porque eu me comovo com ela, eu me conecto com ela, eu me implico com ela, né? É claro, eu estou no meu lugar, mas é impossível não conectar-se, é impossível. Martin Buber chamou isso de encontro, a neurociência vai chamar isso de conexão. A conexão, termo utilizado hoje pela neurociência,
para descrever esse encontro entre eu e o Tu já havia sido, né, protagonizada, pensada por Martin Buber, que ele chama de encontro. Eu adoro encontro, estou adorando essas manhãs, né? Estou aqui adorando conectar-me com você, conectarmos no direct, conectarmos na live, conectarmos nas experiências, conectarmos na sua dor, no meu feedback, e isso é maravilhoso. E isso nos dá sentido. Bem, então a felicidade hoje se torna fundamental em função de ser uma vocação, eu diria que um chamado. E é importante que a gente entenda que a felicidade tornou-se de fato um capital psicológico de enorme importância, porque ela se torna uma vantagem competitiva, porque quando nós somos mais felizes, nós somos mais inteligentes. É isso mesmo. Nós somos mais motivados, mais criativos, mais produtivos. É o que o professor da Universidade de Shaw Achor, professor de Harvard, nos chamou de benefícios da felicidade. Então, quando você é mais feliz, você tem um desempenho infinitamente maior. Ben-Shahar disse que os trabalhadores felizes apresentam níveis muito mais elevados de produtividade. Não temos dúvida disso. As pesquisas e estudos do Cesar Chamini mostraram que aqueles que possuem quociente de positividade mais elevados negociam melhor, são melhores vendedores, os médicos dão melhores diagnósticos, e eu também não tenho dúvida disso. Uma pessoa tristonha, depressiva, um profissional, seja médico, seja terapêutico, né, seja mecânico, seja um faxineiro, seja qualquer área do labor humano, se ele é mais feliz, ele produz mais, ele tem um espectro maior da realidade na qual ele está inserido, na atividade a qual ele desempenha e por aí vai. Portanto, é importante que a gente entenda que a felicidade e a positividade não muda apenas o conteúdo, o que está dentro do nosso psiquismo, mas mais do que isso, altera a maneira do nosso cérebro funcionar. A positividade altera a nossa maneira de estar no mundo. E é ela que vai nos oferecer as condições mais apropriadas para responder à vida, às suas demandas, às suas exigências, às suas complexidades. E mais ainda, diferentemente de um estado neutro ou de um estado negativo, porque o neutro se torna negativo a nível psíquico, a positividade e a felicidade amplia o espectro da nossa visão do mundo, da realidade, nos dá percepções novas, nos impulsiona, nos mobiliza. Daí a correlação da palavra inglesa motivation, motion and emotion. Como disse, né, Ben-Shahar, as emoções nos mobilizam, nos motivam, nos dão motivação, motivo para a ação. O que nos faz acordar cedo, trabalhar, estudar, amar, transar. A psicanálise vai dizer que é o desejo, a libido, não tem dúvida. Mas as emoções positivas estão aí junto com essa libido, com essa pulsão de vida, né? O otimismo, a positividade, a alegria. Portanto, a positividade, a felicidade ampliam as fronteiras das nossas visões pessoais, da nossa visão para o trabalho, o que você espera da vida, o que você espera de um casamento, o que você espera de um relacionamento, e cria possibilidades inimagináveis. A felicidade, as emoções positivas, evoca de você o que você tem de melhor. Extrai de você de tal forma para que você seja alguém que contribua com o mundo, com a sua comunidade, de tal forma que você oferece ao mundo o que você tem de melhor. Professores mais felizes ensinam muito melhor.
né? Qualquer atividade profissional, hoje, nós precisamos dessa virtude, desse traço, desse status existencial, né? A positividade, portanto, nos auxilia a termos resultados melhores em praticamente todas as dimensões da vida. Na saúde, reduzindo o risco de hipertensão, diabetes, derrame, no amor, nos relacionamentos amorosos, afetivos, pessoas mais felizes são melhores parceiros. Uma vez que uma pessoa mais feliz, mais realizada, ela aumenta o nível de dopamina, de serotonina, de ocitocina, hormônio do afeto, da empatia, da amorosidade. Por isso que quando tocamos o outro parceiro, níveis de ocitocina aumentam, essa sensação de prazer, de relaxamento, do beijo, da transa, do toque, do olhar, né? Isso nos dá mais motivação para viver, nos dá força para viver. Por isso que os relacionamentos positivos, eles têm uma importância absolutamente fundamental. No entanto, queridos, a nossa civilização, especialmente na cultura ocidental, nós fomos alimentados pela ideia de que tudo girava em torno do sucesso, do poder, da fama, da conquista, do carro novo, da grana investida, de tal modo que tudo passou a girar em torno do sucesso, que tem como expressão o poder. Portanto, acreditava-se que eu serei feliz quando tiver sucesso. Eu serei feliz quando eu tiver muita grana para adquirir os bens de consumo, né, para viajar muito. Obviamente que ninguém está dizendo aqui que uma viagem não faz parte de uma expressão de felicidade, de suprir as suas necessidades. Obviamente, aliás, Maslow vai nos mostrar que se você não tiver as suas necessidades básicas, fisiológicas, de segurança, né, satisfeita, você não pode ser autorrealizado. Pesquisas têm mostrado que o dinheiro é sim importante, muito especialmente desses dois degraus básicos da pirâmide de Maslow. Vamos lá, necessidades fisiológicas, a primeira, e necessidade de segurança. Se você não tiver onde morar, não tiver onde comer, não tiver segurança e satisfeitas as suas necessidades básicas, obviamente que você não pode ter uma vida com dignidade, com um mínimo de subsistência. Claro que você vai ter um déficit enorme de bem-estar e de felicidade. Mas depois que você atingiu esses dois patamares, necessidade fisiológica satisfeita, necessidade de segurança satisfeita, o dinheiro não altera absolutamente nada no seu nível de felicidade. Pesquisas têm mostrado isso. Esse paradigma que fez do sucesso, do poder, do prestígio, o eixo em torno do qual a felicidade, o bem-estar iria girar, ou seja, uma distorção do que pode realmente dar sentido à vida. O que dá sentido à vida não é puramente, fundamentalmente, o sucesso. Hoje, no entanto, uma grande reflexão do Schopenhauer, ele nos afirma que este paradigma foi vencido. Não é o sucesso que traz felicidade. Vamos lá? Não é o sucesso que traz felicidade, mas é a felicidade que traz o sucesso. Esse paradigma tradicional que vigorou durante décadas afirmava o seguinte: eu serei feliz se eu tiver sucesso. Vamos lá? Eu serei feliz se eu tiver sucesso, com uma relação de causa e efeito. Sucesso como causa, felicidade como efeito. E eu vou produzir e ter sucesso se eu trabalhar duro, mesmo que isso prejudique a minha saúde, mesmo que isso prejudique as minhas relações cotidianas na família. O produto desse paradigma que colocou o sucesso, o poder, o prestígio como eixo em torno do qual deve girar a nossa felicidade, as nossas aspirações mais fundamentais,
produziu uma geração orfanada, adoecida, porque isso fez com que os pais e depois, inclusive as mães, saíssem do seu ambiente doméstico. Por isso que muitas crianças, muitas famílias se tornaram órfãos. Esse paradigma instituiu a depressão e a ansiedade, como transtornos psicopatológicos que tornaram praticamente endêmicos. Fez crescer vertiginosamente o número de divórcios, o número de famílias fragilizadas, adoecidas. Deu acesso à classe média aos bens de consumo, mas deixaram os nossos filhos vazios, carentes. Eu lembro de uma afirmação de Rousseau, que eu vou ler aqui para você, que nos mostra como que este paradigma que destruiu as nossas famílias, os casamentos e as nossas instituições, o que isso produziu na vida de Rousseau, ele falando de si mesmo. Olha que coisa curiosa. Preste atenção. Rousseau falando da sua própria experiência. Um biógrafo de Rousseau diz que ele morreu tendo alucinações terríveis, porque ele viu que ele havia negligenciado aquilo que ele não podia negligenciar. O afeto, o cotidiano da vida doméstica, a atenção aos seus filhos, o toque, a carícia, o cheiro compartilhado. Eu vou ler aqui para você. Ele diz o seguinte: um pai que gera e sustenta seus filhos só cumpre 1/3 de sua tarefa. À sua espécie ele deve homens, à sociedade ele deve homens sociáveis, ao Estado ele deve cidadãos. Todo homem que pode pagar sua tríplice dívida e não faz é culpável. E talvez seja muito mais culpável se a paga pela metade. Aquele que não pode assumir os deveres de pai não tem o direito de sê-lo. Não existe nem nobreza, nem trabalho, nem respeito humano que o dispense de criar seus filhos e educá-los ele mesmo. Leitores, vocês podem me acreditar. Eu anuncio a todo aquele que tem entranhas e negligencia esses santos deveres, que derramará lágrimas amargas durante muito tempo sobre sua falta e jamais encontrará consolo. Olha que palavras trágicas, tristes. Um dos seus biógrafos diz que ele tem delírios enormes por ter perdido os melhores anos da sua vida, por não ter o respeito dos seus filhos, por não ter a companhia dos seus filhos, não ter dado a vida e vivido com seus filhos quando deveria viver. Eu costumo dizer o seguinte: você mamãe, você mulher que está ouvindo isso, faça essa live chegar na vida de muitos homens aí, amigos que você tem, seu próprio parceiro, seu marido. Quando o pai é presente, o seu distanciamento se transforma em saudade, memória amiga e solidária. A sua casa é o seu lar, é o seu ninho, é o seu lugar. É o lugar que ele está, mesmo quando ele está ausente. Um pai presente procura estar atento para que não seja seduzido por esse paradigma que colocou o sucesso como o eixo em torno do qual a felicidade e o bem-estar devem girar. Hoje nós sabemos que é exatamente o contrário. É a felicidade que faz você ter mais sucesso no trabalho, é a felicidade que faz o médico ter diagnósticos muito mais precisos. É a felicidade que faz um gerente comercial vender muito mais. É a felicidade que faz com que a sua mente utilize todo o seu potencial criativo. É a felicidade que faz com que ele esteja no mundo como agente ativo, alguém que constrói, não apenas para si mesmo, para sua família, mas que traz impacto na comunidade onde ele está. Esse paradigma que colocou como um eixo da vida, da existência, o sucesso,
adiou a felicidade para depois dos 35, depois dos 45, depois dos 50, depois dos 60, e a vida passou e não veio e não viu a felicidade. Portanto, é importante que a gente entenda que hoje nós estamos diante de mudanças sem precedentes. Se o Acor diz que é a felicidade que traz o sucesso, não há dúvida disso, eu vou trazer aqui uma outra ideia do Ben-Shahar, que diz que é verdade, mas o sucesso, uma vez alcançado, vai trazer felicidade. E aí nós colocamos um conceito que para mim se ajusta mais ao conceito de felicidade. A felicidade traz o sucesso, e o sucesso, uma vez atingido, pode trazer mais felicidade, se você não esquecer das coisas que realmente te faz feliz, que é o relacionamento, o apreço, os momentos bacanas, gostosos, muito especialmente com aqueles que você ama, porque nada é mais importante para a felicidade do que as relações. Duas coisas muito importantes: as relações amorosas, as relações na família, as relações de amizade e as relações no trabalho, que é o capital social. Esses são os fatores fundamentais que sustentam a felicidade. O segundo fator é a maneira como você reage, ou melhor ainda, a maneira como você age diante de um evento emocional. Mais importante do que acontece é como você reage ou como você age ao que acontece. Bem, queridos, tendo posto isso, é importante agora que a gente traga assim mais uma ideia importantíssima para mim e para você a respeito da felicidade. Mas o que é felicidade? O que seria a felicidade? Eu vou trazer aqui um conceito, do Ben-Shahar, que é fantástico. Ele diria que a felicidade é uma busca que vale a pena. Quem tem um fim em si mesmo, a própria felicidade em si, ou quer que você tenha a felicidade como um meio. Porque a felicidade, ela tem efeitos extraordinários. Ela pode ser um fim em si mesma, porque é uma vida de sentido, uma vida que te realiza, uma vida que tem um propósito, mas também ela é um meio que possibilita muitas outras coisas na sua vida. Mas ele vai definir a felicidade a partir de duas coisas básicas. Vamos lá? Vamos anotar? A felicidade pode ser definida como uma experiência plena de prazer e sentido. Vamos lá? Uma experiência plena de prazer. O prazer. É bom lembrar que o prazer não tem nada a ver com a luxúria. Nós que somos frutos, de um catolicismo ou de um protestantismo, muitos podem atrelar este significante prazer a pecado. Prazer não é pecado, Para aqueles que acreditam numa cosmovisão cristã, eu diria que pecado são aqueles desejos e prazeres irrefreáveis que ofendem os valores éticos divinos. No entanto, prazer não tem nada a ver fundamentalmente com pecado. Prazer é aquilo que te dá alegria, que te dá satisfação, tomar um bom vinho, sentar à mesa, bater um bom papo, dar uma gargalhada, sentir alegria, ser comovido pelo sorriso de um bebê, dar gargalhadas de alegria, ficar emocionado porque reviu um amigo de anos, ou ficar emocionado porque acabou de fazer uma nova amizade, ter um encontro com alguém que acaba de conhecer e ter uma conexão profunda, tudo isso lhe dá prazer. E tudo isso é algo que aumenta o nosso nível de positividade e de felicidade. Portanto, o prazer é algo fundamental para a felicidade. É um ingrediente indispensável para a felicidade.
Aliás, a psicologia positiva vai sustentar que uma vida virtuosa, uma vida que tem coragem, que tem temperança, sabedoria e conhecimento, justiça, humanidade, temperança, transcendência, uma vida atravessada por essas virtudes é uma vida cheia de prazer, é uma vida cheia de sentido. Portanto, o prazer e o sentido são dois elementos fundamentais. Pelo contrário, não é um prazer sem limites, não é um hedonismo, não é um materialismo, não é um abandono sem que os seus desejos não sejam postos em ordem pela lei, por aquilo que te faz ser um sujeito no mundo. Não, queridos. É um prazer em chupar uma manga, em dar um beijo gostoso na mulher que você ama, em curtir o carinho do filho, o sorriso do neto, é fazer umas compras num sábado à tarde com alguém que você ama, é tomar um café em uma cafeteria, é ver o jogo de futebol com um amigo e ter prazer mesmo que seu time perca, porque a vida não se resume nisso. Portanto, uma vida de prazer. Um dos maiores pecados que nós podemos cometer na vida é não viver essa vida marcada e atravessada pelo prazer. É não chupar uma manga gostosa, é não saborear as coisas boas da vida, gente. Portanto, é importante que a gente entenda que uma vida de prazer e de sentido. E aí, para a gente concluir um pouco essa nossa exposição de hoje, quando a gente fala de sentido, nós temos que buscar as formulações, na logoterapia do psiquiatra Viktor Frankl. E é claro, nós sabemos, que a psicologia positiva tem como eixo e inspiração teórica muitos dos ensinos, do Viktor Frankl. E quando a gente fala de sentido, nós temos que recorrer a duas figuras. Primeiro, aquele que trouxe isso de uma maneira extraordinária, Viktor Frankl. Viktor Frankl, ao invés de sustentar que a felicidade era fruto do prazer e do sentido, ele vai nos dizer que a felicidade é fruto da missão que lhe dá sentido. Obviamente que era muito difícil para ele entender que o prazer era um elemento da felicidade, por uma razão muito simples, gente. Para você que não conhece ainda o Viktor Frankl, ele foi preso no campo de concentração nazista, e viveu situações absolutamente desumanas, e ele não podia, obviamente, ver prazer naquilo. Então ele compreendeu a felicidade a partir da sua missão no mundo, por uma vida de sentido. E quando ele foi preso, ele disse: eu vou sair daqui. Segundo, eu vou encontrar um sentido para isso. Terceiro, eu vou transmitir. E a partir dessa experiência trágica, dolorosa, de dor, de sofrimento, Viktor Frankl vai nos deixar um legado extraordinário. Aliás, ele disse que nós precisamos dar sentido à vida. E aqui nós chegamos a uma questão, para mim, a mais crucial da felicidade. Felicidade não é uma coisa espúria, infantil. Felicidade não é uma coisa vulgar. Felicidade não é uma coisa superficial, pelo contrário. Felicidade é uma vida reflexiva que encontra o seu eixo e por que estar no mundo. Viktor Frankl vai dizer algo muito bacana. Nós precisamos transcender. Nós precisamos sair de nós mesmos. Nós, seres humanos, possuímos uma existencialidade. Nos realizamos na poesia, na arte, no trabalho, na espiritualidade. Por isso nós queremos objetivar, nós queremos realizar. Dar sentido à vida é aquilo que nos dá felicidade. E como é que a gente pode fazer esse percurso? Como é que nós podemos dar sentido à vida? Isso é muito importante.
Frankl vai dizer de maneira muito acertada que quem ainda não descobriu a sua missão de vida, portanto não tem um sentido e por isso não pode desfrutar da felicidade, ele vai ser vítima daquilo que ele chamou de vazio existencial, ou vai ser vítima do tédio. As pessoas que não encontraram a sua missão de vida, que é a via principal para a felicidade, diz Frankl, vai ter uma vida vazia de sentido, oca, sem propósito, e vai ser vítima do tédio, porque ele não constrói, ele não está a serviço de si mesmo, da sua família, nem da comunidade. Por isso Seligman, quando vai falar de sentido, ele diz o seguinte: sentido consiste em pertencer a alguém ou alguma causa, servir a alguém ou alguma causa, crer em algo que seja maior do que a si mesmo e que está totalmente conectado com as ideias de Viktor Frankl, onde ele diz que você tem sentido no trabalho, no amor e até no sofrimento. A tríade daquilo que nos dá sentido, segundo Frankl. Segundo Seligman seria, vamos lá, primeiro, pertencer a alguém ou alguma causa. Servir e crer. Eu acho isso extraordinário, de fato. Se você não encontrar uma causa de verdade pela qual você se sinta parte, aquilo que o psiquiatra Erich Fromm chamou de enraizamento, como uma necessidade humana fundamental. Ninguém pode ser sadio, ninguém pode ter uma vida feliz e realizada se não sentir-se parte de este senso de enraizamento. Esta família me pertence, este time me pertence, este grupo me pertence, esta comunidade me pertence, né? Este lugar me pertence, aqui está o meu nicho, o meu ninho, o meu lugar, a minha tribo, a minha linguagem, o meu idioma, as minhas representações simbólicas com as quais eu estou de acordo. Por isso, você participar de uma live como essa, inserir-se dentro desta tribo, dentro e fora da caixa, isso lhe dá sentido. É isso mesmo. Então, quando você está aqui participando, fazendo os meus cursos, aprendendo, dividindo isso com seu filho, dividindo isso com seu esposo, dividindo isso com seus amigos, isso lhe dá sentido, porque você pertence a uma comunidade, a um grupo que tem um propósito no mundo. Eu estou aqui para servir você. Eu estou aqui para impactar pessoas, famílias, instituições, organizações. Essa é a minha missão de vida. Parafraseando Viktor Frankl, ele diz o seguinte, em certa ocasião: eu encontrei o sentido da minha vida ajudando as pessoas a encontrarem o sentido de suas vidas. E eu, de fato, eu criei um mecanismo, uma metodologia que ajuda as pessoas a encontrarem o sentido da sua vida a partir da sua missão de vida. Então, eu quero fazer uma pergunta a você. Você sabe qual é a sua missão de vida? Por que nós criamos partidos políticos, religiões, famílias, instituições, monumentos, catedrais? Porque nós queremos fazer alguma coisa. Nós estamos no mundo para realizar, materializar, transcender, sair de nós mesmos. Por isso o trabalho é tão importante. O trabalho é aquilo que nos dá um senso de missão. O trabalho não é apenas um instrumento de ordem econômica, mas o trabalho é sobretudo psicológico, que tem reflexo na economia. Por isso que o homem que não trabalha, dizia o poeta, né? Sem trabalho o homem não tem honra, dizia Gonzaguinha. Que coisa linda, né? Tanto tempo atrás. Então, olha, ele fala lá sobre o sentido e o propósito do trabalho. Portanto, você precisa pertencer a alguém se você quer ser feliz. Você precisa
pertencer a uma causa se você quer ser feliz. Não só isso, você precisa servir. Você precisa dar uma utilidade prática, não apenas dentro de uma perspectiva egológica. Sem esquecer o ego, mas você transcende ao ego. Portanto, você tem uma perspectiva comunitária. O que você faz? Ajudar um orfanato, ajudar crianças, ajudar idosos, fazer parte de uma comunidade religiosa. O que você faz da sua vida? Isso vai lhe dar sentido, né? Participar de alguma coisa que mostre, que revele para você que a vida realmente pode ter uma finalidade muito útil. Portanto, é importante que eu e você entendamos uma coisa, para a gente finalizar. Esse tema é tão bacana. Falar sobre o sentido da vida é também falar sobre o significado e o sentido do trabalho, à medida que é através do significado do trabalho que nós chegamos à compreensão do sentido da própria vida. Por isso, eu quero convidar você também a repensar o seu trabalho. O trabalho não pode ser um tripalho, um instrumento de tortura, mas o trabalho tem que fazer parte da sua missão de vida, mais do que mera vocação, mas um chamado existencial. Quando você estar ali, que você seja alguém que trabalha no balcão de uma padaria e está embrulhando pão, você não está embrulhando pão. Você está fazendo muito mais do que isso. Você está celebrando um ato que através do seu labor, você vai levar um instrumento e um alimento, né, sagrado para uma família. Quando você está cortando a carne, ou quando você está fazendo uma obturação, ou quando você está atendendo, ou quando você está atendendo um cliente, saiba que isso tem uma finalidade, um propósito. Encontre um propósito no que você faz. Encontre sentido e busque aquilo que te dê sentido. Qual é a sua missão de vida? Eu quero convidar você a entender qual é a sua missão de vida, porque disse Frankl, quando você descobre a sua razão de existência, que é o seu sentido. Melhor, quando você descobre a razão da sua existência, que é a sua missão, isso lhe dá sentido. E o sentido lhe dá felicidade. Olha que coisa bonita que o Viktor Frankl diz no seu livro, Em Busca de Sentido. Na verdade, o homem é, no fundo, um ser em busca de sentido. É de fato. E se nessa busca ele for bem-sucedido, encontrará também a felicidade. Vou repetir. Na verdade, o homem é, no fundo, um ser em busca de sentido. E se nessa busca for bem-sucedido, encontrará também a felicidade. Porquanto, diz ele, como já se evidenciou, o sentido é o motivo para ser feliz. Porquanto, como já se evidenciou, é o sentido o motivo para ser feliz. Entretanto, veja-me bem, diz Viktor Frankl, ter presente um sentido não só gera para nós felicidade, mas como também nos torna aptos para o sofrimento. Quando você tem uma missão, você sabe onde você quer chegar, você sabe por que você está aqui, você sabe o que você vai fazer no mundo, isso lhe dá sentido. E quando você tem um sentido, e quando está claro o que você vai fazer, você enfrenta o inferno, se for preciso. Foi isso que ele enfrentou. Lá no campo no campo nazista, né, de Stalingrado, por exemplo. Portanto, vamos buscar